Olá, pessoal! Estamos chegando com mais um episódio do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. Lembrando que é uma iniciativa do PT de Nova Friburgo. E hoje estamos recebendo o Leandro Lopes, que é pré-candidato a vereador e líder comunitário do Terra Nova. Leandro, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença. Já sou eu que agradeço. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, por estar recebendo a gente aí, dando a oportunidade de a gente estar falando sobre as demandas do nosso bairro. Com certeza, Terra Nova, que é um bairro grande, é um bairro, com muitas pessoas guerreiras, com muitas pessoas do bem. Já vamos falar um pouco sobre Terra Nova, mas antes, apresente-se pra gente, Leandro. Quem é Leandro Lopes? Então, Leandro Lopes é um morador recém-chegado do Rio de Janeiro, há mais ou menos aí uns 20 anos atrás, morador da área rural do Campo do Coelho, que na tragédia eu perdi minha casa e fui alocado na Terra Nova. Quando chegamos lá, nos deparamos com uma situação muito delicada. E eu sempre tive, na minha presença, a iniciativa de estar tomando a frente das coisas que são necessárias. E aí eu acabei vendo a necessidade de tentar juntar um coletivo de pessoas para poder botar o bairro em ordem, porque é um lugar muito bonito, foi muito bem construído, mas a infraestrutura do bairro ela não foi colocada ao mesmo tempo. Para você ter ideia, eu me tornei síndico pela Caixa Econômica no meu condomínio 1 ano e meio depois da gente já estar todo mundo morando. 1 ano e meio? 1 ano e meio. E aí, nesse meio tempo, muita coisa aconteceu. E até você começar a tomar conta, a gerir, a explicar às pessoas o que é o convívio num coletivo, porque eu vim de um lugar que não era assim. Eu nunca morei em prédio, eu sempre tive quintal, sempre tive animais. E muita gente veio de muitas partes da cidade com essa mesma experiência que eu. E gente que morava em barracos, gente que morava em casas boas, e colocou todo mundo no mesmo lugar, sem o menor apoio, tanto psicológico quanto estrutural. E aí nós começamos uma luta. Lá, depois que eu me tornei síndico, eu me virei uma referência no meu condomínio, a gente colocou portão, a gente colocou câmera, a gente mudou as vagas do ponto de ônibus, nós começamos a fazer eventos no bairro para poder arrecadar dinheiro, porque muita gente não tem condições de pagar as taxas condominiais e subsidiar a sua casa, Tem gente lá que até hoje vive sem luz, uma luz contínua, vive tendo problemas de corte, tendo problemas com a companhia de água. Então a gente começou a fazer ações sociais dentro do condomínio, mas é uma realidade que ela é muito maior do que um condomínio. Ela abrange um bairro que foi colocado dentro de um outro bairro. Então a gente acabou vendo a necessidade de se fundar uma associação de moradores, onde a gente teria a oportunidade de estar brigando não só pelo meu condomínio, como pelos outros que já estavam e os que estavam por vir, porque nós sabíamos que seriam 9, e o meu era 3. Então, assim, já era um problema não ter ônibus, não ter uma coleta de esgoto, de lixo, não ter pontos de ônibus para as pessoas sentarem. Todo mundo esperava em pé, quando chove, quando faz sol. E tem muitas pessoas de idade, Leandro? Exatamente. Muitas crianças, muitas mães com crianças de colo. Exatamente. É uma necessidade, uma carência que é iminente. Eu não entendo como é que o Estado não abriu os olhos para essa necessidade. Mas, enfim, estávamos lá. E aí a gente começou a agir, começou a levantar, comecei a fundar a associação, ela é registrada no cartório, a gente tem um CNPJ. Então, começamos a bater nas portas das empresas, a falar das nossas dificuldades, e muitas empresas abriram as portas para a gente. A Águas Nova Friburgo abriu, a companhia de FAO na época abriu, a Energisa abriu, apoiou eventos no bairro Stam abriu. Então, assim, foi uma situação que para a gente foi o ápice como cidadão, porque enxergamos que estavam nos enxergando. E aí isso fez toda uma diferença. Faz toda a diferença, Leandro. Dali para lá, reuniões com o prefeito, reunião com a Câmara do Vereador. Chegamos a ter uma sessão itinerária da Câmara Municipal dentro do bairro na época, com lideranças locais, eu e outras pessoas, presenciando, cobrando, reivindicando, na verdade, os nossos direitos básicos ali, que até hoje ainda são meio que esquecidos. A gente não tem um CRAS atuante, a gente não tem uma quadra, nós não temos uma creche, nós não temos infraestrutura nenhuma, não tem um campinho de futebol, que tem que estar sendo feito pelos moradores. E acabou se tornando um problema porque é na beira de um rio, onde o INEA, de certa forma, não permite. Então, assim, nós temos batido muito no poder público em busca de soluções para essas situações. Com certeza, Nós conversávamos em off
E você me contou que o Terra Nova ele foi construído praticamente dentro do Lagoa Seca, não é isso? Explica Isso aí. um pouquinho isso. Pois antes era uma lavoura, né? Uma lavoura do japonês, onde tinham diversos tipos de agricultores. E por uma infelicidade lá, ele acabou perdendo aquelas terras e foi o único lugar que se achou seguro construir as habitações para o pessoal da tragédia de 2011. E assim foi feito, né? O bairro, teoricamente, é Lagoa Seca. Mas o Terra Nova, que teria que ser um bairro novo, ele foi inserido dentro da Lagoa Seca. E aí ele em volta, a gente tem o loteamento Canaã, nós temos ou os Maias, outras coisas que, de certa forma, fazem parte do... Entendi. E hoje, aproximadamente, logicamente que não vamos ter um número aqui preciso, mas temos hoje aproximadamente quantas pessoas morando no Terra Nova? Há uns 3 anos atrás, nós tentamos fazer um censo, só nos prédios, esquecendo o resto do bairro. Porque era mais fácil da gente estar gerindo com pouca mão de obra e como tem síndico, como tem lideranças que apoiam o nosso trabalho, somam com a gente, chegamos num quantitativo de entre 10 a 15 mil pessoas. Isso é muita gente. É muita gente. E lembrando, né, a quantidade de pessoas, a quantidade de crianças, a quantidade de idosos, de pessoas que às vezes são acamadas também, né, Leandro? Pessoas Eu mesmo tenho um filho acamado. Olha só, pessoas que precisam de uma ajuda do poder público que infelizmente não tem. Como é que você faz com a situação do seu filho, por exemplo? Eu sempre que posso, eu me ponho à disposição, não só do meu filho, como dos outros, para estar levando, trazendo. Mas você não tem um centro de fisioterapia próximo, você não tem um tratamento síndrome de Down, nós temos várias pessoas idosas que tiveram assim, membros quebrado, braço quebrado, perna quebrada, que não conseguem fazer um tratamento adequado, porque não se tem. O posto de saúde, ele foi implantado recentemente, e você tem ideia, eu estou no Terra Nova há mais de 10 anos. O posto de saúde não tem 3, não tem 4, tem 3 para 4. Então, assim, chegou muito depois. Antes disso, dependíamos da UPA e do Raul Sertã, que é um serviço que eu acho que todo mundo tem conhecimento que ele é precário, né? Por mais que ele queira atender, ele acaba não fazendo aí. Tem vazão, né? Não atende a necessidade que ele tem. E também não seria nenhum lugar, acho que apropriado, né? Eu acho que deveria se pensar em políticas públicas da saúde que venham de encontro à necessidade do bairro. Colocar dentro do bairro, inserir dentro do bairro. Exatamente, porque nós estamos falando de 10 a 15 mil pessoas. É muita gente. Mas tem ali o Morada 1, o Morada 2, que são condomínios particulares que foram comprados, né? Nós temos as Casas da Friense, que fica logo do lado do Terra Nova, onde tem uma escola multisserial. Isso eu nem conhecia. É uma escola que deve ter 6 por 6 metros quadrados, uma professora, uma varanda e um monte de criança tentando aprender. Meu Deus. É uma escola do município. Escola do município. E aí, assim, nós tentamos brigar pela ampliação dela ou trocar elas ponta a ponta. Nós temos vários terrenos vazios, pelo menos 4, onde poderia ser aportada uma escola ou uma creche. E até hoje não tivemos nenhuma resposta, nem do Estado, muito menos do município. Pela quantidade de crianças, né? Eu sou de Conselheiro Paulino, então assim, eu rodo muito o distrito. A quantidade de crianças no Terra Nova hoje já era para ter sido construída uma creche há muito tempo, porque assim, as mães, elas acabam tendo assim um trabalho, diríamos assim, triplo, né? Mães que trabalham... De ônibus, depende da locomoção, muitas crianças vão e voltam sozinhas, né? E a gente tem o conhecimento de que todo projeto que se coloca como Terra Nova, né, um conjunto habitacional, ele tem por essência nele um CRAS, um posto e uma creche, o que para a gente não foi feito. Não sei se por questões de justiça, devido ao escândalo da Odebrecht, não sei, enfim, eu não tenho essa informação para passar corretamente, mas assim, fato é que até hoje nós não temos isso atendendo. O Maria Tereza aporta crianças nossas, o São Jorge aporta crianças nossas, enfim, todos os colégios próximos, mas no bairro não tem. Isso gera, além de uma preocupação, que as crianças têm que atravessar asfalto, pegar um ônibus sozinho, muitas das vezes, assim, de crianças entre 11, 15 e 16 que já começam a caminhar sozinho, e acaba tendo acidente. Lá, né? Nós já tivemos pelo menos 3 óbitos de criança. Olha. Em vias públicas. Conseguimos colocar alguns quebra-molas, conseguimos fazer algumas medidas preventivas com uma associação de moradores na época, mas não resolveu o problema, porque é um corre-corre muito grande de criança, né? E ali é uma RJ, então assim, o pessoal passa um pouco mais acelerado e acaba gerando esse tipo de situação tão triste pra gente. Tão triste, exatamente. Temos muito assunto ainda sobre o Terra Nova, recebendo hoje Leandro Lopes. Fique aí, não saia, que a gente volta com o nosso segundo bloco.
Muito bem, pessoal, voltamos com o nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. Lembrando que vai ao ar todas as quartas e sextas, às 19 horas, no YouTube e em todas as plataformas digitais. Hoje recebendo o nosso querido Leandro Lopes, que é pré-candidato a vereador e líder comunitário do Terra Nova. Estávamos falando, Leandro, sobre educação, né? Sobre a falta de creche no Terra Nova e que isso tem, infelizmente, né, gerado aí uma situação desagradável, situações tristes em relação a crianças que, infelizmente, já vieram a óbito por conta do trânsito, de terem que ir para a escola, né, sozinhos. É o certo? Lógico que não, mas é aquela questão da necessidade, né? Os pais não têm como levar porque não tem uma creche na comunidade e acaba gerando essa situação tão triste. Exatamente, Jacques. É uma situação que eu espero que com essa mudança de lei, onde vai ser necessário aportar, se não me engano, 10% de uma certa arrecadação para a construção de creche, isso seja corrigido em muitas comunidades. Porque a gente está falando do Terra Nova, mas eu trabalho em confecção e eu tenho amigos que às vezes faltam ao serviço porque as escolas, elas pegam as crianças às 7 e entregam às 9. Então, assim, é uma desestrutura, é uma falta de compaixão com o próximo dentro dessa necessidade de você ter, como é garantido pela legislação federal, é garantido em todos os meios que a gente tem como fundamentar, e não se cumpre, não se tem essa viabilização, né? É verdade. E assim, a gente está falando aqui de educação, né, Leandro? Mas podemos aqui apontar várias situações como a falta de cultura no Terra Nova, a falta de evento, a falta de esporte. Tudo isso seria assim, preencheria, né, o tempo das crianças e com certeza a cultura, a educação, o esporte, para uma criança, para um adolescente, é o básico e faz toda a diferença, né? Pois é, são lacunas que, se não preenchidas de forma úteis, vão se tornar de forma inúteis. Exato. Então, assim, eu acredito que é possível, e prezo por nossos políticos, nossos governantes, que eles tenham essa sensibilidade e olhem para as comunidades de uma forma mais atuante. A comunidade, recentemente, nos pontos de ônibus, estava largando revistas, para que quem vai pegar um ônibus poder ler, largar no outro, e existe essa rotatividade. Mas não seria tão bacana a gente ter uma biblioteca no espaço, para que as crianças possam ler, um reforço escolar, áreas que tenham pequenas peças de teatro, música, que possam aprender a tocar instrumentos, isso no bairro, né? Porque a gente volta a falar, como você mesmo colocou, com muita sabedoria. Quando a criança ela tem que sair do bairro, muitas das vezes os pais estão trabalhando. E aí isso, em busca de sanar um problema, você pode criar um outro. Exatamente. Né? Que é esse deslocamento aí, sem a supervisão de um adulto. A gente sabe que não é o correto, mas a gente também sabe que é a realidade hoje de muitos lugares que a gente vive. Por lares destruídos aí, familiarmente, onde às vezes o pai não está presente, ou a mãe, e aí um tem que trabalhar, porque senão vai faltar o pão. E aí a gente acaba deparando com essa situação. E o nosso bairro, ele precisa. Eu digo que é uma carência imensa na cultura, no esporte, mas eu não consigo entender como é que 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, se a gente for falar do entorno ali, e você só tem uma quadra no bairro próximo, onde as pessoas têm que andar 4 a 5 quilômetros a pé para poder jogar uma bola. 10 a 15 mil pessoas que pagam os seus impostos, né, Leandro? E assim, estamos falando do mínimo, do básico, uma quadra. Um ginásio, um profissional acompanhando, não estamos pedindo... Uma equipe gigantesca. Fora da realidade. Acho que seria o mínimo para as nossas crianças, para os nossos jovens, né, para os nossos adolescentes, até para os adultos, porque a prática do esporte é sabido que ele melhora a qualidade de vida de uma pessoa. Os idosos, né? Os idosos que precisam tanto, né? A questão da saúde, não só física, mas a saúde mental também. Então, o esporte, a cultura, o lazer, tudo isso é importantíssimo para o dia a dia de qualquer ser humano. Com certeza. Trazer o relacionamento. Existem situações em que o vizinho de porta não sabe quem é o outro vizinho de porta. Porque as pessoas pulam para dentro do seu apartamento, ou entram, né, como melhor colocando, e acaba não tendo esse contato. Então, se você consegue articular lá um exercício para a terceira idade, você consegue fazer com que eles convivam e tenham interatividade juntos. E isso é o que você falou. Isso melhora não só a qualidade de vida, como o convívio e até mesmo a saúde mental. Porque muita gente, assim, eu não consigo te precisar em índice, mas
posso te garantir que quase 50% da população do Terra Nova ainda sofre com fatores psicológicos da tragédia. Imagino. Entendeu? Muitas pessoas perderam seus parentes, outros, e se veem sozinhos até hoje. E assim, o poder público não atinou tão bem para isso. Porque as pessoas que hoje moram, né, residem no Terra Nova, não tiveram escolha, né, Leandro? Com certeza. Então, assim, o psicológico fica abalado por conta da tragédia, por perder entes queridos, por perder moradia, por perder, enfim, bens materiais e por estar, né, por ter sido levado, na verdade, por um lugar que você não teve escolha. Ou você vai, ou você vai. E mais que isso, eu vim no Campo do Coelho. A minha vizinha de porta, ela veio do Floresta. O vizinho do andar de baixo, ele já veio do Córrego Dantas. As pessoas nem se conheciam, se ainda pegasse, se agrupasse as pessoas do bairro próximo, que ainda conseguiriam ter um relacionamento, talvez não fosse tão triste a realidade de hoje. Mas hoje, quando você abre a porta, você se depara com uma pessoa que você... Hoje não, 10 anos depois, mudou um pouco. Mas quando você se abre uma porta e depara com uma pessoa que muitas vezes tem 4, 5 filhos, e você é uma pessoa de idade que as crianças pulam, andam... Cara, isso gera um afastamento social muito grande. Isso acaba se tornando uma das piores barreiras que a gente tem hoje. Verdade, até porque nem essa situação, né, essa empatia de tentar alocar as pessoas dos mesmos bairros para ter pelo menos assim uma lembrança, um sentimento de... eu não sei nem explicar, um sentimento mesmo de pertencimento, exatamente. Eu tento me colocar no lugar da pessoa, né, empatia, até faltam palavras. Porque você imagina, você sai de uma tragédia, você vai para um bairro novo, que você não conhece ninguém, você já passou por vários traumas por conta daquele 2011, e aí você chega no seu prédio, como você acabou de falar, você olha para um lado, você olha para o outro, você olha para cima, você olha para baixo, e você não tem nenhuma memória afetiva ali, porque você não conhece ninguém. É realmente começar do zero, né, Leandro? Zero, com certeza. Eu vou te falar que até zero ainda é lucro, meio que no negativo. Porque, além disso, como que essas pessoas sabem da obrigatoriedade de pagar uma taxa de condomínio, ou da necessidade que tem de se fazer uma limpeza do entorno das suas janelas no primeiro andar para que não dê aranha, rato, barato, essa questão de saúde pública, né? Tem gente que tem galinha dentro do apartamento, tem gente que tem porco. Então, assim, eu acho que foi muito mal observado, mas estamos lá, e aí precisamos achar meios de criar o convívio hoje, e é isso que a gente vem fazendo como proposta na associação. Eu não posso hoje mais falar pela associação, eu falo como líder comunitário, mas eu conto com o papel da associação, porque é ela que tem um poder legal instituído para poder estar brigando. É a união, né? É a união, claro. A união dessas pessoas para estar brigando pelo benefício da comunidade. E eu sou uma liderança, existem outros, e somados constituímos a voz do bairro, né? Mas o poder legal, ele tem um trâmite, ele passa pela associação. Sim. Então eu sempre linko todas as coisas que eu pauto, que eu penso, que eu vou agir e falar, junto à associação, por questões de enxergar que, se eu preciso de um ofício, o Leandro Lopes não pode ali digitar e me mandar. Ele precisa comunicar à associação, explicar a ideia, a associação faz o trabalho dela e aí corre atrás. E a gente respalda o que está sendo feito pela associação e a gente fiscaliza, acompanha. Mas é uma coisa que, mesmo com todo esse trâmite, mesmo com tanta gente, a gente não consegue ser atendido. Isso é muito triste, né, Leandro? Porque assim, você que está ali de frente, né, trabalhando em prol das pessoas, eu imagino o quanto que você sente a carência das pessoas, né? Com certeza. Assim, as pessoas devem bater na sua porta a todo momento para todos os tipos de problemas, né? Com certeza. O nosso telefone ele é muito bem solicitado e eu ainda tive, não vou dizer coragem, que não é bem a palavra, mas eu tive a iniciativa, eu acho que vai caber melhor com essa frase, de colocar em todas as guaritas, em todas as portarias o meu número. Eu sou uma pessoa totalmente acessível. Nós temos uma página que não funciona muito bem, por questões de viabilidade. Eu sou uma pessoa que me considero analfabeto digital, eu estou trabalhando isso agora, mas eu sou um cara extremamente comunicativo. Se você, pode ser a hora que for, 1 da manhã, 3, 5, se você precisa de um socorro, se você precisa de uma atenção, pode chegar no meu telefone, pode me chamar, que eu me boto sempre à disposição. Isso é muito bacana, né, Leandro? Primeiramente, parabéns, porque hoje, no mundo que a gente vive, ter pessoas que querem fazer o bem, pessoas que têm essa empatia, porque se colocar no lugar do outro, né? Com certeza. E a que a gente estava falando aqui agora, a união faz a força, e nesse momento, com certeza, nessa união das pessoas, dos guerreiros do Terra Nova, eu tenho certeza que dias melhores virão. Amém. Precisamos pensar assim, né? Com certeza. A luta ela é grande.
mas nós não vamos desistir, né? Até que se consiga um objetivo palpável, que seja o mínimo que todo cidadão merece, vamos estar brigando, vamos estar falando, vamos estar unindo força, vamos estar correndo atrás. Se não for eu, vai ser outro, mas vamos estar com certeza buscando sempre o melhor, porque não se trata de mim, se trata de uma geração que está vindo por trás. Se hoje nós não nos levantarmos para falar das demandas que já existem, a próxima geração já não vai ter. E isso é uma coisa que eu tenho comigo. Eu falo na minha casa, eu falo, filha, eu tenho 3 filhos, né? São 2 meninos, tenho 4 filhos, mais 3 em casa. E às vezes eu falo assim, não é por mim, porque talvez eu tenho meu carro, mas a sua avó anda de ônibus, a sua mãe anda de ônibus, você anda de ônibus. Então a gente precisa brigar para ter um ponto de ônibus. A gente precisa brigar para que tenha um horário de ônibus adequado, que atenda a necessidade das pessoas. Mas quando a gente chegou lá, o ônibus era 4 vezes por dia. 15 mil pessoas. Isso que eu ia falar, 4 vezes por dia para 15 mil pessoas. Tinha um pouco menos porque estava entregando. Aí vai usar o pessoal de baixo, vai usar uma outra ali e tal, o Terra Nova é só o pessoal de cima. Mesmo assim, nós estamos falando de 4 condomínios, só o meu condomínio são 240 apartamentos. Então assim, se você for puxar na estimativa de 2 pessoas no apartamento, que está longe de ser a realidade, só no meu condomínio você tem 500 pessoas. Isso aí? No ônibus 4 vezes por dia para ir para o trabalho, para voltar. Ou seja, não atendi. Hoje não, hoje, graças a Deus, temos um horário muito mais amplo, que atende, a empresa se disponibilizou a estar ouvindo, e a gente conseguiu chegar num índice de satisfação razoável, vamos dizer assim. Ainda não é que não é o ideal, merece, não é, né? com certeza. Ainda não é, mas eu posso te dizer que evoluímos. Isso é importante, exatamente. Né? Dias melhores, com certeza. Já voltamos com o nosso último bloco do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. Pessoal, voltamos com o nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais, com o nosso último bloco, recebendo hoje o querido Leandro Lopes, que é pré-candidato a vereador e líder comunitário do Terra Nova. Vamos lá, Leandro, fala pra gente como é que você chegou até o partido, né, para se tornar pré-candidato a vereador. Então, Jaque, eu me deparei com todas essas dificuldades que eu vim comentando até agora há pouco com você, nesse resumo de uma história de 10 anos. E quando eu olhei para as bandeiras que o partido milita e defende, e nas propostas que eu tinha como intenção de melhoria para dentro do bairro, na condição de presidente de uma associação de moradores, eu falei, cara, não tem como ser outro. Eles defendem as bandeiras todas que eu defendo, eles brigam por lutas que eu estou vivendo, e eu sozinho eu não tenho força, mas se eu conseguir um apoio que seja dentro de um partido, que venha junto comigo na defesa das pessoas que aqui moram, vai ser muito melhor para mim e para todos nós. Melhor para mim porque sou morador, e para todos nós porque será de uso e frutos de todos. Então eu tive algumas conversas com o presidente do partido, com pessoas que frequentam aqui o partido. Coloquei algumas dificuldades, coloquei alguns sonhos, coloquei alguns objetivos, porque eu tenho sonhos para aquele bairro. Embora muita gente tenha uma visão negativa, eu enxergo na possibilidade. Eu bato na tecla que é possível. Graças a Deus por isso. Eu enxergo como você. Eu enxergo situações de lugares muito piores e que se tornaram hoje referências. Então, o que falta? Qual é o diferencial entre lá e aqui? Com certeza é isso. É gente que olha, planeja e vai atrás para executar. E hoje eu me coloco nessa posição. Hoje eu venho até um partido, faço as minhas propostas, conversas, políticas públicas das mais diversas possíveis, coloco a realidade, sou escutado, coisa que tem gente que um gabinete, que você marca uma reunião com o prefeito, ele está ali, mas ele não te dá a atenção devida. Ou seja, você não é escutado, você só está ali, ele está ali, mas você saiu dali e acabou a sua presença. Aqui não, aqui eu me senti acolhido. Aqui eu vi pessoas que me mandam mensagem perguntando como é que estão os projetos. Pessoas que falam assim, qual é a sua necessidade hoje? E isso mudou para mim, porque é tipo aquele empurrão na hora que você está quase chegando na linha de chegada e você já está sem fôlego. E aí vem aquele apoio. E por isso hoje eu brigo. Hoje eu brigo defendendo as bandeiras do partido. Eu sei que eles brigam comigo em prol do bairro. A gente tem conversados em possíveis planejamentos para dentro da comunidade, algo que não se tinha até então. Eu estava há 10 anos à frente da associação.
e nenhum governo, embora tenha sido cargo de confiança de alguns governos, nenhum governo olhou para o bairro antes de estar olhando para mim. E esse aqui é o primeiro. Eles estão olhando para o bairro. Independente se eu tenho a predisposição ou não, se eu posso ou não posso. Antes não. Me ofereciam vantagens por estar à frente de um bairro, mas não olhavam as pessoas. As pessoas, né? A É comunidade. necessidade. Necessidade. Hoje não. Hoje eu sinto que eu estou num ambiente diferente. E por isso eu aportei meu nome aqui no partido. Hoje eu passo militante do partido. Bacana, Leandro. E você, como líder comunitário hoje do Terra Nova, uma pessoa, né, que está ali para ajudar, para agregar, para somar, é difícil ser líder comunitário? Principalmente quando você... É difícil e ao mesmo tempo eu acho que é fácil. Porque quando você olha para um lugar... É um tempo prazeroso, né? Difícil pelas dificuldades, mas prazeroso quando você vê resultado, quando você vê o agradecimento, a gratidão das pessoas. Com certeza. E quando você está num lugar que não tem nada, só tem arregaçar de mangas e correr atrás. Então, Sem nada, o pouco se torna muito, pouco né? se torna muito. Hoje, quando eu consigo chegar com uma ação social dentro do bairro, como líder, nas parcerias que a gente constrói, o bairro agradece. E isso, para mim, é fantástico, porque a gente sabe que a gente está levantando nomes de instituições, faculdades que fazem parcerias com a gente, eventos e situações, mas a gente sabe que a gente está tratando do ser humano que está ali. Que muitas das vezes, se não fossem essas ações, essas parcerias que a gente busca, não teria o atendimento que precisa. Então, quantas pessoas lá têm necessidade de ter tratamento dentário e não tem? Se não for uma faculdade de odontologia que bota um ônibus lá e limpa, faz tudo no tratamento. Quantas pessoas lá precisam de um aconselhamento De advocacia. E acaba também não tendo um caminho, porque sempre não estou falando mal. O fórum, o atendimento público do fórum ali, do defensor público, ele é bom, mas ele é agendado. Muitas das vezes as pessoas têm uma emergência e acabam não sabendo como agir. E eu já conheço pessoas que perderam pensões, pessoas que têm direito à isenção do IPTU por serem doentes ou por serem sozinhas e acima da idade permitida, e que ninguém briga por elas, ninguém fala por elas. Elas não têm o conhecimento, né, de como agir, de como fazer, e às vezes também, Leandro, vão além. Às vezes essas pessoas também não têm nem condições de pagar a tarifa do ônibus para poder ir resolver essa pendência. Que vai fazer falta em casa. Exatamente. E aí, é aí que eu me gratifico. Porque quando eu consigo levar um atendimento desse a quem precisa, eu me sinto realizado. E é esse sentimento que eu tenho buscado cada vez mais para minha vida. É saber que, na base do cristianismo que eu me fundamentei recentemente, eu construo pontes que melhoram a qualidade de vida das pessoas. Até porque Cristo é amor, né? Com certeza. Cristo fazia e faz pelas pessoas. Então, se a gente não conseguir ser o mínimo do que Cristo foi, né, para essa humanidade, não tem sentido. Eu não estou aqui para falar de cristianismo, mas também não posso deixar passar em branco. Ele fala, aquele que faz por um pequenino meu, está fazendo por mim. Então, assim, é fundamental que a gente olhe para as pessoas com essa empatia que você fala recorrentemente. É fundamental que a gente olhe para a pessoa como era o próximo. E eu acredito nesse trabalho. Eu também acredito. Depois dessa conversa com o Leandro aqui, eu acredito muito, muita esperança aí para o Terra Nova, né? Eu que sou de Conselheiro Paulino, amo o meu distrito, conheço a realidade do Terra Nova, tenho muitos ouvintes lá, muitas pessoas que acompanham meu trabalho, e eu estou aqui na torcida. E assim, para a gente finalizar esse bate-papo, Leandro, o Terra Nova hoje eu sei que precisa de muita coisa, mas para o povo ficar um pouco mais feliz, um pouco mais satisfeito, eu acho que um pouco mais de humanidade para aquela comunidade que tanto merece. O que o Terra Nova hoje precisa? Precisa de muita coisa, mas pincelando aqui, o que você acha que é mais emergencial hoje para o Terra Nova? Hoje o que me preocupa muito é a saúde e a educação. Então acho que se o poder público, né, municipal, tivesse condições de olhar para aquele bairro e implantar esse serviço básico, né, onde a gente consegue não só dar educação, mas muitas vezes até o alimento da criança que não tem o que ter em casa. Alimentação da alimentação na escola. Existe um número imenso de crianças que vivem nessa realidade. É triste, mas é uma realidade que a gente se depara no dia a dia. E eu prezo. Eu espero que dentro em breve a gente consiga chegar nesse objetivo, que esse poder público que hoje está aí, ou que está por vir, olhe para aquele bairro e comece um trabalho. Porque eu também acredito que não vai ser de uma hora para outra.
mas eu acredito que se ninguém começar, ele nunca vai acontecer. Exatamente. E aí a gente precisa estar martelando veementemente, dia e noite, se for o caso, para que isso uma hora comece, né? Uma construção de uma creche, uma construção de uma escola, de uma quadra, né? De um posto mais digno, com atendimento mais completo, um posto de saúde que marca ficha uma vez por mês, uma população imensa, as pessoas vão para a fila 3 da manhã, não tem um banco para sentar, não tem nada. Tá falando do posto do Terra Nova, né? Uma vez por mês. Então, assim... Ninguém fica doente uma vez por mês, né? E a necessidade, ela é imperiosa. Então, assim, às vezes, não é nem questão só de doença, às vezes você precisa fazer uma transferência de um exame ou fazer uma situação e você acaba ficando refém. Uma coisa básica. De algo que, aos meus olhos, não está completo, né? Esse atendimento mesmo, agora que eu falei, odontológico, atendimento psicológico, o psicológico até que começou agora recentemente. Que bom. E tem ido à frente. Mas a gente também vê situações que não vão. Um posto não tem um telefone, por exemplo. Hoje, se você tiver uma consulta marcada, ou se você tiver um exame pré-agendado, o que você esteja esperando, quer dizer que é o posto todo dia. Oi, gente. Eu vou falar, oi, como assim? Tecnologia tão avançada, hoje tudo é no WhatsApp. Como que não tem um número, pelo menos, de um WhatsApp? Não tem. Não tem um telefone. E vou falar que não é só o posto do Terra Nova que vive essa realidade. Pelo que eu procurei saber, existem outros lugares que estão com esse mesmo problema. Hoje, com a mudança do posto do Suspiro, tem médicos especialistas que estão indo para o Cordoeira, indo para a Olaria. E o povo do Terra Nova, ele também usa esse atendimento. E muita gente ficou perdida. Hoje, se você precisar de uma informação, você tem que ficar rodando os postos. Ou procurar saber com as pessoas. Você não consegue fazer uma ligação e ter uma informação. Se o seu exame é daqui a 2 dias e você não passar lá amanhã, você vai perder o exame. Isso é recorrente, né? A gente está falando de pessoas... Eu posso passar. Eu tenho uma saúde física razoável, tenho disponibilidade, mas quando a gente fala de idosos, quando a gente fala de pessoas idosas que cuidam de crianças deficientes, existe essa realidade. Então, assim... Pessoas acamadas que precisam que, né, o profissional de saúde vá até a sua residência. Com certeza. São muitas situações, né? Às vezes, eu passei por isso semana passada. Eu tive que ir ao posto. A mulher, eu tentei ir lá vacinar o seu filho, o meu filho que é acamado. E não tinha ninguém em casa. Eu falei, poxa, mas a gente não consegue nem uma comunicação, porque eu passo aqui para ver algumas coisas de algumas pessoas que a gente está tentando ajudar. Mas será que você não consegue me avisar ou me dar uma previsão? Se você falar dia 15 eu vou lá, eu passo o dia inteiro dia 15 em casa. Mas pode ser que chegue no dia 15 eu não tenha gasolina e não vai. E eu passo o dia inteiro em casa. Então, assim, é essencial a comunicação. O mal de muitas coisas que a gente vive hoje, eu creio que é isso. É falha na comunicação. E a comunicação é tudo, gente. Sem comunicação... Não vai pra... Vai, exatamente. Leandro, nossa, passou que eu nem senti, nem percebi. Foi muito bacana, sempre bom de falar, né? Sobre ajuda, sobre empatia, sobre união. Quero aqui deixar um abraço para toda a comunidade de Terra Nova. Muito obrigada. Transmita sim, porque eu tenho um carinho muito grande, né? Como eu costumo dizer, pela minha galerinha de plantão do Terra Nova. E eu queria agradecer você também por esse bate-papo super bacana e que Deus continue te abençoando para você ter força, saúde e determinação para ajudar o povo de Terra Nova. E eu que te agradeço. Essas portas abertas, esse momento de comunicação, para a gente é fundamental. Isso vai trazer uma amplitude, isso vai trazer, com certeza vai repercutir de forma positiva. E isso é que a gente precisa, que as pessoas enxerguem a gente dessa forma. E você hoje abriu essa porta para a gente aqui junto ao partido. Muito obrigada, Leandro. É isso. Pessoal, muito obrigada e até a próxima.